Boa tarde a todos os presentes. Mais uma segunda-feira de colóquio de nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física. E, bom, hoje eu tenho um prazer imenso de apresentar a nosso palestrante, o professor Fidel Guerrero Sayas, da Universidade Federal do Amazonas. E falo de prazer imenso porque é alguém que contribuiu enormemente para minha formação desde a graduação até o mestrado, inclusive até foi parte das pessoas que contribuíram para eu vir para o Brasil. Também contribuiu com a formação de outros colegas que estão aqui presentes, cubanos. E não só com nós que estamos aqui, hoje no Brasil tem vários professores em diferentes estados, que o professor Fidel Guerrero também foi ator intelectual de sua formação, tanto em nível de graduação como de mestrado, e aquele estágio de iniciação científica que em nosso curso se chama de forma diferente, mas é algo similar. Então, para que vocês conheçam um pouco sobre a trajetória do professor Fidel, ele possui graduação em Física pela Universidade de Oriente e também mestrado em Ciência Física pela Universidade de Havana e doutorado em Ciência Física pela Universidade de Oriente. É importante destacar que o título do professor Fidel de doutorado também já é homologado aqui por universidade, foi em Uberlândia, Federal Uberlândia também, o título já é homologado na Universidade de Uberlândia. O professor, como eu falei, atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Amazonas e também é professor do programa de pós-graduação em Física desta própria universidade, do próprio departamento, e tem experiência na área da física, fazendo ênfase em matéria condensada, e os principais temas de pesquisa do professor Fidel é propriedades elétricas, materiais ferroelétricos, condutividade iônica e eletrônica de materiais absorvedores de radiação eletromagnética. Bom, na longa trajetória do professor Fidel, ele tem vários, foi pós-doutorado em 2 anos, 2004 e 2006, aqui em Brasil, no Brasil, na Universidade exatamente de São Carlos, professor e líder de grupos de pesquisa na Universidade de Cuba, e posteriormente foi professor visitante também da Universidade do Estado do Amazonas, depois foi professor visitante da Universidade Federal do Amazonas, e hoje é professor dessa própria universidade. Então, com isso, só quero resumir que o professor Fidel tem ministrado provavelmente todas as disciplinas que tem a ver no âmbito da física, inclusive da parte de física de estado sólido e outras disciplinas de matemática. Me lembro muito que foi meu professor de álgebra em Cuba, um curso bem excelente. Em sua longa trajetória tem publicado vários artigos, mais de 70 artigos nas áreas de propriedades elétricas de materiais, propriedades magnéticas também, e como falei, tem formado vários estudantes, tanto de mestrado como de doutorado, tem ganhado vários prêmios, inclusive um prêmio importante quando o professor em Cuba da Academia de Ciência. O professor Fidel ganhou várias vezes esse prêmio, sendo professor da Universidade de Oriente. Enfim, professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Agradeço imensamente em nome de nosso programa de pós-graduação. Não foi fácil convencer não, senão ajeitar essa palestra dele até que hoje, em suas férias, aceitou, foi o espaço que tive para contribuir com o nosso programa e mostrar um pouco sobre as novas coisas que ele vem desenvolvendo e fazendo lá com seus estudantes e na sua pesquisa. Então, agora cedo a palavra a você para começar. Bom, primeiramente vou agradecer ao professor Ramon pelo convite. Como ele já falou, foi difícil, mas conseguimos. E agradecer a todos os participantes. Então, eu pensei um pouquinho de como fazer este seminário para vocês. E pensei assim, não um tema
un proyecto de pesquisa, resultado de un determinado tema, pensé más bien en falar un pouco sobre preparação, caracterização, propriedades e incluir, claro, o material, hein? E esse material escolhido foi precisamente aqui essa ferrita, hein? Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre todas as questões que a gente está fazendo neste momento aqui em Manaus, nesta Universidade Federal do Amazonas, e vou ir preparando todo este ambiente com a metodologia da pesquisa científica e vamos ver o que acontece, hein? Então, como já falei, eu escolhi como material a ferrita. Claro, quando vamos fazer uma pesquisa, imediatamente temos que justificar, hein? Por que eu vou estudar essa ferrita, hein? Especificamente ao tipo M. Vamos ver porque eu estou colocando aí tipo M. Hein? Então, essa ferrita, bom, seu nome é porque contém ferrita, porque contém ferro. Hein? É um composto de óxido complexo, tá? Ele contém ferro e por isso todos os materiais que de uma maneira ou outra contêm ferro em sua estrutura cristalina, então podem ser chamados de ferrita, hein? E a palavra hexa, porque sua estrutura cristalina é hexagonal e ela é diferente às ferritas conhecidas cúbicas, né? Já é bem conhecida as ferritas cúbicas como a chamada espinela e a granada, hein? Então, essa ferrita tem essa formulação química que eu estou apresentando aqui, hein? Ou seja, é um óxido, mas nesse óxido o ferro é combinado com metais, né? Outros metais, e com isso chegamos a uma estrutura hexagonal que vai ter um átomo de metal correspondente que pode ser, normalmente se utiliza um metal divalente, bário, trôncio, chumbo, cálcio, e em uma união com o ferro, 12 átomos de ferro e 19 átomos de oxigênio, ele então conforma tipo M. Essa ferrita foi, a gente fala descoberta, mas na verdade foi sintetizada no laboratório, e ela resultou ser isoestrutural com o mineral magnetocrumbita, ou seja, mineral conhecido, também hexagonal, e dentro dos principais materiais da hexaferrita, podemos mencionar a hexaferrita de bário e a hexaferrita de estrôncio. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre esse material, tá? Olha, a diferença imediata de essas três ferritas, a espinela, a granada e a hexaferrita, evidentemente sua estrutura cristalina, hein? Aqui eu estou representando a espinela, tá? Aqui a granada, e essa que aparece aqui é a hexaferrita. Em comum, que tem elas? Olha, tem o ferro, sempre forma parte, está no centro de um poliedro, esse poliedro tem nos vértices oxigênio e conforma diferentes poliedros, mas
todas las hexaferritas siempre van a tener octaedro, o sea, 6 átomos de oxígeno en torno a ella, além de otros sitios, otros sitios cristalográficos. Entonces, esa diferencia de dónde va a ficar ese ferro va a traer como consecuencia a diferentes propiedades. O sea, porque seja mais usada a essa ferrita tipo M, por exemplo, que as outras hexaferritas. ¿Por quê? Porque as propriedades magnéticas e demais. Bom, na verdade, dentro de todas essas ferritas, as hexaferritas tipo M são as mais usadas, tá? E elas são as mais usadas, ou seja, comercialmente, quase 50% das hexaferritas que se produzem, ou das ferritas que se produzem no mundo, 50% são hexaferritas do tipo M. E isso é devido às boas propriedades magnéticas que apresentam ela. Claro, isso também pela quantidade de aplicações que tem esse material. Tá? Dentro dessas propriedades, temos 3 que são muito significativas. A alta temperatura de Curie, isso é muito importante. A alta anisotropia magnetocristalina e os altos campos coercitivos. Essas 3 características são muito importantes na aplicação da hexaferrita. Além disso, tenho que dizer que ela é classificada como um ferro magnético duro. Magneticamente é considerado duro. Depois eu vou esclarecer isso. E isso também é muito, muito importante, a diferença das outras ferritas que eu mencionei, que são classificadas como MODE. Além disso, essa ferrita apresenta uma moderada magnetização, mas essa moderada magnetização também boa, por exemplo, para ímãs permanentes. Na verdade, os melhores ímãs permanentes que se usa não são dessa ferrita, são de terras raras, de neodímio e demais, mas são materiais muito custosos. Os materiais de terra rara são muito custosos. E então a hexaferrita aí entra a jogar seu papel quando as características desse ímã não tem que ser tão sofisticada como quando se usa essas terras raras. E de aí que ela, dentro das ferritas, seja muito, muito usada. Além disso, na atualidade se está pensando que a hexaferrita deve substituir pelo custo a esses ímãs de terras raras. Então, elas são usadas. Eu coloquei algumas das aplicações, dispositivos elétricos de micro-ondas para gravação, armazenamento e gravação de informação, como indutores multicamada de alta frequência, entre outras. Aqui eu coloquei essa figura indicando as aplicações envolvidas em publicações da hexaferrita. E olhe, tudo o que eu estou colocando aqui em diferentes cores, estou indicando aplicações, micro-ondas, em composite, nanoestruturado, nanopartícula, multiferroico, como fibra, e como podemos perceber aqui, na medida que vai aumentando os anos, essas aplicações cada vez são maiores. E aqui, isso é tomado de um clássico dentro das hexaferritas, um review
de Pollard, publicado en el 2012. Y aquí coloqué esa figura que da el número de publicaciones sobre esa exafegita hasta el año 2016. Y como vemos, aquí siempre va en un aumento creciente, ¿tá? De publicaciones de ese material. Y principalmente eso está dado pelas publicaciones, pelas aplicaciones, ¿tá? Últimamente, nas últimas décadas, apareceram duas novas aplicações que voltaram a que essa exafegita estivesse nos planos, na cima dos materiais. E essas duas aplicações são a exafegita como material multiferroico. Que coisa é isso? Um material, ela, por excelência, é um material ferrimagnético, ou seja, tem propriedades magnéticas. Mas, além disso, nela apareceu a ferroeletricidade, ou seja, também é um material que, em determinadas condições, é um material ferroelétrico. E, então, a ideia de usar materiais multifuncionais está dada, porque com um campo magnético eu posso controlar as propriedades elétricas, e com um campo elétrico posso controlar as propriedades magnéticas. Então, isso é muito interessante, importante, e tem atualmente muitas aplicações. De fato, porque a exafegita agora se impõe antes essa nova aplicação, essa nova propriedade? É conhecido bem o material de óxido de ferro bismuto. Era o material multiferroico por excelência, hein? Mas esse material tem um grande problema, e é que ele, na verdade, é multiferroico por debaixo da temperatura ambiente. Agora chega a exafegita com essa multiferroicidade a mais a temperatura ambiente. E isso faz que, de novo, tenha muitos pesquisadores dedicados a essa propriedade com a exafegita, hein? A segunda aplicação é como absorvedor de radiações eletromagnéticas, hein? Os chamados materiais MARI, hein? Os MARI. Que coisa é um material absorvedor de radiação? É um material que vai atenuar a radiação eletromagnética e vai dissipar a energia essa absorvida em forma de calor. Isso tem aplicações enormes, inúmeras aplicações no mundo, sobretudo na parte militar. Então, a exafegita também está dada, está conhecida agora como um material muito bom para absorver as radiações eletromagnéticas. Imaginem todos os aparelhos que neste século usam radiação eletromagnética, e ainda está a discussão se ele faz dano ou não para a saúde. Bom, a exafegita está aí chamada a ser um material importante para a atenuação de todas essas radiações que podem estar sendo usadas agora em diferentes aparelhos, tá? Eletrônicos, tá? Então, eu desde que comecei estou falando da exafegita de tipo M, mas na verdade não é a única exafegita que existe. São conhecidas 6 exafegitas. Elas se diferenciam em a quantidade de átomos que formam sua estrutura cristalina. Aqui podemos ver, a exafegita tipo Z, tá? Tem 24 ferros, né? Já eu falei, a exafegita tipo M tem 12 íons de ferro.
mas ya la C tem 24, hein? E aqui, la Y, apesar que tem 12 ferros, olhe como sua estrutura, ou seja, sua fórmula cristalina, sua fórmula química, são diferentes, hein? Então, apesar que todas elas são hexagonais, tem diferente quantidade de íon dentro de uma célula unitária, tá? Daí, o nome é diferente de essa ferrita. De todas elas, la tipo M, essa ferrita mais usada porque seu custo de produção, a facilidade de produção dela é simples demais, tá? Então, por isso, ela continua em ganho em sua propriedade, em sua fabricação com relação a outras essa ferrita, hein? Então, tudo isso realmente nos levou a estudar, a pesquisar tudo o referente a essa ferrita tipo M. Eu apresentei a estrutura cristalina anteriormente comparada com a ferrita e com a granada, mas olhem como aqui coloquei esta figura para entender melhor isso, hein? Eu falei, há um átomo de ou seja, um íon metálico que pode ser bário, pode ser estrôncio, olha essa que está aqui com cor verde, tá? É uma estrutura bem complexa, pela quantidade de átomos que ela apresenta, e apesar que é hexagonal, tem 19 oxigênio, tem 12 ferro, e então estudar essa estrutura é bem interessante. Olhem como aqui na direita eu coloquei os poliedros que são formados, onde sempre o átomo de ferro está no meio, está no centro aí desses poliedros, tá? E então, e nos vértices, por exemplo, nesse octaedro, eu vou ter os átomos de oxigênio. Mas além de ter octaedro, eu tenho figuras aqui tetraédricas, tenho também, na verdade, estes são bipiramidal, são dois octaedros que estão unidos, esse azul que aparece aqui, e os octaedros são os vermelhos, esse que está aqui, e com o átomo de ferro no próprio centro. Então, qualquer dopagem que eu faça aí, substituindo esse átomo de ferro nessa estrutura, eu vou modificar de uma maneira ou outra essa estrutura cristalina. Mas essa estrutura cristalina determina as propriedades magnéticas e elétricas que tem essa ferrita, hein? Por isso, se eu modifico de alguma maneira essa estrutura cristalina, então eu devo modificar também as propriedades, tá? E então, uma maneira de fazer essa modificação é precisamente colocando outros íons no lugar do ferro, no lugar do íon metálico, bário, estrôncio, que aparece em esse dodecaedro verde, que aparece aí. Mas a gente está falando, são 12 átomos, mas na verdade, quando eu vou caracterizar estruturalmente uma isoferrita, eu preciso trabalhar com duas células unitárias. Por isso se fala na isoferrita que trabalhamos com peso 2. Por quê? Olha, o átomo metálico de bário, por exemplo, está aqui. Mas quando eu passo aqui dessa linha aqui, o átomo metálico está rotado 180 graus, o qual significa que essa parte de aqui é exatamente igual a essa parte de aqui, mas com uma rotação de 180. E isso
quando vou estudar essa estrutura cristalina, eu preciso estudar, na verdade, toda essa célula. E de aí a característica de uma célula de fórmula, com fórmula 2, tá? É como se trabalha com essa hexaferrita. Além disso, olhem aqui, eu representei, ou seja, tenho colocado aqui nessa figura uma zeta, uma seta. Com isso, o que estamos indicando é o spin, neste caso, dos átomos de ferro, é ferromagnética, ou ferrimagnética. Por isso, eu devo ter uma orientação desses spin, que estou representando aqui. Mas no caso da hexaferrita, ela, em verdade, não é ferromagnética, ela é ferrimagnética. Por quê? Porque vou ter algum átomo de ferro que vão ter o spin na direção acima, para cima. E vou ter outros átomos que têm o spin na direção para baixo. E isso vai trazer como consequência que eu vou ter uma soma, tendo em conta que todos os spins estão orientados na direção C, vou ter uma soma desses spins e, portanto, ela não é ferromagnética, mas bem é ferrimagnética, porque ela soma de spin para baixo, o down e up. É o que acontece aí no caso da hexaferrita. Aqui fiz um resumo de como se chamam os sítios, a quantidade de átomos por cada sítio, os parâmetros dessa rede cristalina e essas que são bem conhecidas na literatura. Bom, tudo isso que falei do spin, olha aqui, em el sítio, há um sítio que é chamado assim, 12K, seja, segundo a notação de Wyckoff, tá? E nesse sítio, o spin está orientado dessa maneira, no 2A e no 2B, tá? Mas já no sítio 4F, F1, F2, isso aqui é o tetraedro, isso aqui é o octaedro, aqui tenho os dois octaedros, 12K e 12B, e 2A, 2A é octaedro e 2B é bipiramidal. Então, se eu quero encontrar o momento magnético de uma célula unitária nessa hexaferrita, eu vou ter que pegar cada sítio, tá? E multiplicar o número do átomo de ferro que tenho nesse sítio, multiplicar por o momento magnético de cada um desses sítios, tá? E assim é como eu posso conhecer o momento magnético dessa célula unitária. Olhem bem que aqui esses três sítios, o spin é para cima e esses dois sítios, o spin é para baixo. Tá? Então, como ele é um material ferrimagnético, ele tem que estar caracterizado magneticamente por um ciclo de interesse. Esse ciclo de interesse vai a permitir que a gente conheça aí quanto vale a magnetização remanente, de saturação. Claro, eu estou falando que tem momento magnético espontâneo, seja que com campo zero existe esse ciclo de interesse. E propriedades importantes como a coercividade, a energia magnética, magnetização de saturação, todas essas propriedades podemos atirar desse ciclo de interesse. Aqui eu coloquei alguns desses valores, sobretudo para a hexaferrita de bário, seja, onde aparece o íon metálico, aí eu estou colocando o íon de bário. E a partir da coercividade, ou seja, desse campo coercitivo que podemos obter aqui desse ciclo de interesse, a gente pode classificar a hexaferrita em mole
ou hexaferrita dura, hein? Como já falei, no caso da hexaferrita tipo M, ela tem uma relação entre a energia, né, magnética e a magnetização de saturação maior que 1. E isso significa que a hexaferrita tipo M é uma hexaferrita dura, hein? Classificada. E que importância tem isso? Que o campo coercitivo é maior. E a esse campo coercitivo ser maior, então, o ponto onde ela pode ir de la magnetização positiva, invertir sua magnetização a partir do valor zero, é também maior. Tá? E isso é muito bom, por exemplo, para os ímãs permanentes. Né? Isso é uma característica muito boa para essa aplicação. Tá? Bom, eu falei que essa ferrita pode ser substituída com muitos. Tem sido substituída com muitos íons. Né? Lembrem, a fórmula química dela é essa que está aqui. Mas eu posso colocar íon no sítio M e posso colocar íon também no sítio do ferro. Né? E aqui eu fiz um resumo de los principais íons que já têm sido colocados, substituindo, neste caso, no sítio do ferro, de maneira individual e também por pares, hein? Cobalto, titânio, zinco, titânio, né? Ou seja, que isso também tem sido bem estudado. Né? E no caso do sítio metálico, sítio M, aí, bom, os clássicos, divalente, vários, trôncio, chumbo, cálcio, e além disso, terras raras, hein? Mas essas terras raras em combinação com os materiais divalentes. Então, substituição nessa ferrita, dopagem nessa ferrita, tipo M, na literatura, muito. Na verdade, já não tem muito sentido trabalhar só com essa ferrita, ou de bário, ou de estrôncio, porque tudo está bem conhecido. Então, o que atualmente fazem a pesquisa é colocar dopante, colocar diferentes íons com diferentes propriedades, pero gerar, a maioria desses íons que estão aqui não são magnéticos. Né? Então, quando eu substituyo o ferro, que é um íon magnético, por um íon que não é magnético, isso evidentemente vai mudar as propriedades desse material. Tá? Então, por isso, as pesquisas vão nessa direção, hein? Em usar dopagem para buscar novas propriedades. Bom, aqui, os métodos de preparação da hexaferrita. O método mais usado na verdade, o método de reação em estado sólido. Né? Método de reação do estado sólido. Esse método, uma vez obtido o material e sinterizado, então, ele se converte em o chamado método cerâmico tradicional. É bem simples usar esse método, se parte dos óxidos, né? Esses óxidos são homogeneizados, são moídos, depois são calcinados, ou seja, reação em estado sólido dentro de um forno, a uma temperatura dada, esses pó calcinados são novamente moídos, são peneirados, logo prensados e, ao final, sinterizados para ser convertido em cerâmica. Se a gente, ou seja, termina aqui, pode trabalhar com os polos. A caracterização magnética é possível fazer com polos. E então, com o calcinado e esses polos, a gente consegue medir toda a propriedade magnética. Mas se eu quero medir propriedades elétricas, então vou ter que fazer um corpo sólido, densificar esse corpo. E por isso,
vou ter que se interessar, tá? E aqui, bom, os diferentes recursos, equipamento que eu preciso, mas é muito simples por isso, porque só é moagem, forno e uma prensa. Com isso você consegue fazer boas cerâmicas e trabalhar de maneira simples, hein? Bom, a gente aqui, nosso laboratório está trabalhando com 7 sistemas diferentes de hexaferrita, hein? Aí, evidentemente, estamos dopando. Olha aqui, ao mesmo tempo, cobalto e alumínio, cobalto, estanho. Trabalhamos com estanho, terra rara colocada no sítio do estrôncio, do bário, tá? E, além disso, trabalhamos com essa ferrita, onde aqui há, pode ser níquel, pode ser titânio, estanho, ou seja, com esses 7 sistemas a gente está trabalhando. Mas, na verdade, agora, passamos esses 2 sistemas aqui, estamos trabalhando, já fizemos, já trabalhamos ele com o método cerâmico e agora estamos trabalhando com outros métodos, novos métodos que nos levam a obter nanopartículas. Hein? E por que passamos agora a trabalhar com nanopartículas? Porque esse tamanho de partícula está diretamente relacionado com o campo coercitivo. Então, se o campo coercitivo, se o tamanho, na medida que o tamanho de partícula diminui, o campo coercitivo, olha aqui, o campo coercitivo, na medida que o tamanho de partícula aumenta, o campo coercitivo diminui. Ou mesmo interpretar assim, na medida que o tamanho de partículas diminui, o campo coercitivo aumenta. E então, isso, evidentemente, atrai a atenção dos pesquisadores para trabalhar com essa ferrita em forma de nanoestrutura. Olha aqui neste diagrama, este esquema que eu coloquei aqui, como diminuindo o tamanho dessa partícula, a gente consegue passar da estrutura de microdomínio, de multidomínio, a um simples domínio. E isso que está aqui, é um simples domínio. Tá, chega um momento, em um tamanho dado, que já acontece aqui o superparamagnetismo. Então, bom, se a gente quer uma hexaferrita com todas as suas propriedades, bom, evidentemente, a temperatura a la qual se transforma de multidomínio a um simples domínio, uma temperatura muito pesquisada em cada um desses materiais. Bom, falei um pouco de... aqui estamos trabalhando com esses métodos que eu estou sinalizando aí, o hidrotermal e o método da combustão. São métodos chamados químicos de síntese, tá? E esses métodos, bom, diminuem muito a temperatura de calcinação do material e isso vai trazer como consequência que vamos a ter partícula mais pequena, mais homogênea, tá? E vamos também a ter uma alta pureza dentro desse material, tá? Mas, além disso, estamos trabalhando com 2 métodos físicos, o chamado moagem de alta energia e a síntese assistida por ultrassom. Tá? Claro, para cada um destas questões que eu estou mencionando aqui, a gente precisaria de praticamente um seminário para poder falar em que consiste cada uma dessas técnicas, mas eu só quis dar uma visão bem geral de tudo o que estamos fazendo. Então, bom, eu sempre falo, existem 4 técnicas que não podem faltar quando vamos caracterizar a hexaferrita. Em princípio, eu falaria de qualquer tipo de material, mas tá ok. No caso da hexaferrita, a difração de raio-x. Tá? Atualmente,
quando eu faço uma difração de raio-x, ou seja, quando eu faço uma difração de raio-x, eu vou obter um padrão de raio-x. Mas esse padrão, depois tem todo um processamento que, no momentos atuais, é através, usando o refinamento de Hilbert. Já quase ninguém faz análise qualitativo, quantitativo, usando sempre base de dados e demais. Usa refinamento de Hilbert. Então, o que podemos determinar com os raios-x? Aqui eu fiz um resumo e, sobretudo, baseado no que podemos fazer com o refinamento de Hilbert. Tá? O análise qualitativo e quantitativo de fases, sua concentração, claro, em fração. Podemos determinar a característica da estrutura, grupo pontual, espacial, parâmetros da rede, perfil do pico, orientação preferencial, posições atômicas, fator de ocupação, muitos elementos que, do ponto de vista estrutural ou físico, pode explodir muito, né? E então, a gente está usando isso, né? Além disso, eu falo, a espectrometria Mossbauer é a técnica por excelência para trabalhar materiais magnéticos. Mas é uma técnica que existe bastante pouco no laboratório. A gente está tentando, mas ainda não consegue ter um Mossbauer, e por isso eu coloquei aqui a espectroscopia Raman, que é uma técnica que vai ajudar a complementar a dinâmica do sítio cristalográfico identificado e analisado através do padrão de raio-x. Tá? Eu fui colocando aqui também algumas características, isso é importante, se eu vou fazer refinamento de Hilbert, eu preciso que esses padrões tenham a característica boa para fazer Hilbert. Não pode ser, por exemplo, com qualquer passo de recoleção, dessas sinal, dessa intensidade. A relação sinal-fundo tem que ser adequada. E então, quando chegamos no laboratório de difração de raio-x, temos que dizer: eu quero fazer refinamento de Hilbert, que demora esse padrão, a coleção desse padrão demora muito mais, mas tem que fazer desse jeito para poder fazer, hein? Não pode faltar, claro, um magnetômetro da amostra vibrante ao menos, tá? Para poder estudar todas as propriedades magnéticas. Tá? Aqui eu estou colocando também algumas das características. E, além disso, devemos ter por perto um equipamento para medir propriedades elétricas. Tá? Como eu estou falando de cerâmica, estou falando de pó, então tudo parece indicar que o melhor equipamento para fazer essas medições é precisamente a espectroscopia de impedância complexa. Tá? E então, nesse equipamento, a gente pode colocar, ou seja, forno, dedo frio, podemos medir a temperatura ambiente, tá? E nesse equipamento se faz uma varredura de frequência, e se eu tenho um forno com um controle de temperatura, então eu posso fazer também medições com diferentes temperaturas. Tá? Então, essas são as 4 técnicas que eu penso devem estar por perto quando queremos estudar essa ferrita. Bom, aqui, o primeiro que eu tenho que dar como resultado, quando eu faço um dopagem desse material, é a evolução estrutural. E como já eu falei, vou ter um padrão de raio-x, esse padrão de raio-x eu vou analisar, no caso, ou seja, por um refinamento de Hilbert. No caso particular nosso, usamos o foolproof,
eu iba a falar um pouquinho mais do Fulcrum, mas eu sei que já não temos muito tempo, mas é um programa, um software que permite obter resultados muito rápido e muito iterativo, é o mais importante que tem esse Fulcrum. Quando eu estou na console gráfica, eu posso aí mesmo mudar qualquer parâmetro do refinamento e eu consigo fazer sem muito problema, hein? Como resultado desse Fulcrum, eu vou ter isso que eu estou apresentando aqui, ou seja, tem um padrão de raio-x, neste caso refinado, onde a cor vermelho indica o padrão experimental e o cor preto, isso é um padrão teórico, tá? Eu pego um padrão teórico já dado na literatura, em uma grande base de dados que existe, e eu vou ir fazendo que esse padrão teórico seja cada vez mais igual ao meu padrão experimental. E com isso, o que eu vou ir movendo são precisamente os parâmetros cristalográficos que caracterizam a esse padrão teórico. Al final, eu devo ter aqui uma linha quase horizontal. E qualquer divergência que eu tenho entre esses dois padrões, então vou ter aqui por linhas verticais. Claro, existem nesse refinamento, eu sempre vou ter controle de tudo o que estou fazendo. Na janela vou ter aqui os padrões dados, os resultados de cada um desses parâmetros. Aqui vou ter, coloquei aí todos os parâmetros que estou refinando com seu erro, tá? Seu desvio padrão. Também vou ter parâmetros estatísticos que caracterizam quão bom é esse refinamento. E, claro, para aprender a fazer refinamento de IPE, aí a gente precisa muito mais que um seminário, precisamos quase de um curso, uma disciplina para entender. Mas com esses parâmetros, então, eu posso estudar comportamento. Olha aqui, parâmetro da rede A e C com a concentração, ou a distância de ligação entre um átomo e outro, né? Então, todas essas são características importantes para entender bem o que está acontecendo com esse material. Aí eu coloquei essa tabela, eu vou deixar, claro, esse seminário aí para vocês, onde eu estou reportando aí parâmetros para esse sistema em particular, para os diferentes valores da composição, neste caso, de alumínio. Olhem como posso estudar o que está acontecendo com cada sítio cristalográfico, o fator de ocupação, a distorção desses poliedros, ou seja, é um estudo bem amplo, bem importante, que vai a caracterizar estruturalmente muito bem esse material. Bom, aqui eu coloquei o Raman, que como já eu falei, um espectro Raman, ele vai a dizer, cada banda aqui está associada com um sítio cristalográfico, ou com a união de mais de um sítio cristalográfico. Então, eu vou poder estudar aqui como acontece essa dinâmica. Se é o sítio do B ou é o sítio do CK que está o íon dopante está se introduzindo. Então, isso é uma técnica que ajuda muito para entender essa dinâmica. Aqui cheguei às propriedades magnéticas. Essa propriedade magnética a gente trabalhou em magnetômetro da amostra vibrante. Para cada composição vamos ter um ciclo de esterese, tá? E com esse ciclo de esterese eu vou poder usar, então, a lei de aproximação da saturação e vou poder, então, encontrar a magnetização de saturação aqui
E com essa magnetização, então, vou poder calcular outros parâmetros que são importantes para caracterizar essa ferrita do ponto de vista magnético. Hein? Olhe que aqui sempre vai aparecer um modelo. Hein? Eu estou usando aqui esse modelo, com esse modelo eu estou calculando todos esses parâmetros importantes do ponto de vista magnético. Bom, aqui também uma tabela onde calculamos para esse sistema todos esses parâmetros com a formulação, as equações que eu acabo de apresentar. E por último, eu quero falar aí rapidinho da propriedades elétricas. Bom, essa ferrita é um isolante. Por ser um isolante, eu devo começar estudando a permissividade. Através dessa permissividade, eu vou poder encontrar se eu tenho polarização, tá? E quais são os mecanismos que contribuem a essa polarização. Aqui temos também muito que podemos falar, mas já não temos muito tempo, né? Somente indicar, olha, isso aqui é característico de um processo dipolar. E esse processo dipolar é um processo ativado termicamente, porque esse máximo aqui, ele vai aumentando com a temperatura, tá? E então, com essa frequência máxima, isso aqui é o eixo da frequência, hein? Permissividade imaginária com o eixo da frequência. Então, com essa frequência máxima, a diferentes temperaturas, podemos usar o modelo de Arrhenius, e com esse modelo de Arrhenius, podemos encontrar a energia de ativação desse processo de polarização que eu acabo de mencionar, tá? Mas temos muitos modelos e muitos mecanismos diferentes. Então, para cada um desses mecanismos, vamos ter um modelo, vamos ter uma determinada equação que vamos ter que usar nesta caracterização da energia de ativação. Outra propriedade importante aí elétrica é a condutividade. Com essa condutividade também é possível caracterizar todos os processos condutivos que vamos a ter nesse material. Tá? E então, por exemplo, usando a lei universal de Johnson, a gente pode encontrar esta dependência que aparece aqui e encontrar esse parâmetro que é muito importante, hein? Um parâmetro que depende da temperatura e um parâmetro que nos vai dizer qual é o mecanismo que está presente nessa condutividade que eu estou caracterizando, tá? E então, bom, é outra maneira aí de a gente caracterizar esse processo condutivo, hein? Também aí podemos usar a equação de Arrhenius e demais. Outra maneira de fazer esse mesmo estudo é usando o chamado diagrama de impedância no plano complexo. Olhe aqui que aí eu estou plotando, hein? Aqui a parte imaginária da impedância com a parte real da impedância. Isso aqui dá resistência, tá? E aqui eu vou ter a frequência angular multiplicada por a constante de tempo. Isso é RZ. Então, se eu conheço a resistência, vou poder conhecer qual é a capacitância que está associada com esse círculo, semicírculo que eu tenho aí. E que eu representei aqui ao lado para que perceberam que eles não são exatamente um semicírculo perfeito, que pode estar formado por mais de um semicírculo. E essas são questões que nos levam também a caracterizar do ponto de vista elétrico a esse material. Esse modelo que eu acabo de falar aí é chamado modelo do circuito equivalente, onde eu vou, com resistência e capacitância, buscar uma função de transferência que vou, então, em cada um desses semicírculos, vou ajustar com essa função de transferência e vou poder encontrar, então, qual é o valor da resistência e qual é o valor da capacitância.
Mas, olha, como eu tenho uma cerâmica, por exemplo, eu vou poder encontrar a resistência do grau e a resistência do contorno. Isso é super, super importante para qualquer aplicação do ponto de vista elétrico que a gente quiser fazer. Tá? Aqui eu coloquei uma conclusão, mas bem foi resumindo tudo o que já falei sobre as técnicas e demais. Aqui coloquei, bom, os últimos 4 artículos publicados por nosso grupo, trabalhando essa ferrita de vários de estrôncio. Aí o professor Ramon tem todo esse artigos, porque ele forma parte de algum deles. E, bom, por último, eu coloquei aqui a colaboração que tem nosso grupo de pesquisa com outras universidades aqui no Brasil. Como podem perceber, aqui tenho, bom, a Federal Rural de Pernambuco e no Cabo de São Agostinho. Bom, acho que aí ao final tive que correr um pouquinho, mas acho que estamos em tempo, Ramon. Estamos sim, está todo indo bem. Terminou, foi? Tá, já. Eu queria seguir escutando mais um pouquinho, porque todo dia uno vai aprendendo coisas novas, né? Uno acha que trabalha em uma coisa e sempre vai aprendendo e pegando novas ideias para trabalho futuro. Sinceramente, parabéns na aula espetacular, sensacional sobre preparação, inclusive importante para muitos dos estudantes que estão aqui. Alguns já saíram, outros que estão aqui porque muitos deles trabalham inclusive na parte de materiais. Então, todo esse conhecimento aqui, toda essa parte de dopagem, das estruturas, algo que a gente trabalha na universidade, em outros materiais, mas que funciona de forma semelhante, inclusive comportamento magnético e demais dependem disso, mudanças do ponto de vista estrutural dependem também, como dependem também de todos esses métodos de preparação. Por isso é que a gente encontra um trabalho dopado com um sistema, mas encontra 100 na literatura, porque sempre tem uma novidade, muda o método, muda a porcentagem de dopagem, muda a temperatura, muda a aplicação. Então, sinceramente, muito interessante. Então, eu queria abrir aqui agora, se alguém tinha alguma pergunta. Sei que aqui vocês são bem tímidos, mas eu acho que seria um momento oportuno para perguntar. Mirelle, Mayara, Roxon, Clérison, não sei se está por aí, que conhecem, que trabalham comigo dentro da área. Clérison, pode perguntar. Boa tarde. Professor, eu queria saber se esse material ele tem potencial para armazenamento de dados e também para memória de forma. Olha, ele realmente começou por aí. Toda a fita, todas as fitas, essa magnética, faz tempo, já essa fita não se vê, hein? Mas todas essas fitas de armazenamento de dados, de aparelhos eletrônicos de música, anteriormente, todas são feitas com esse material magnético. E, de fato, agora, nos tempos atuais, evidentemente, ele se usa muito para armazenamento de dados. Ou seja, o ferro elétrico, que é outro material que pudesse usar como armazenamento de dados, ainda não chega à qualidade que tem os materiais magnéticos para fazer esse armazenamento de via magnética. Na verdade, aí o que interessa é o magnetismo do material. E lá essa ferrita é um material magnético, ferro magnético. Por isso, sim, a resposta é sim, se usa e se usa muito. Não sei se esclareci. Estava esperando mais que Clérison perguntasse mais, inclusive Mirelle, que os dois vão trabalhar, inclusive o sistema que estávamos conversando sobre granada de ferro hídrico com lantano e galho. O Clérison, que trabalha comigo aqui, estava esperando que perguntassem mais sobre isso. Sobretudo buscando um pouco mais de informação.
Mas alguém mais tem... Como aplicação, isso é uma aplicação fundamental para o caso de a granada, essa ferrita, a ferrita espinélica, evidentemente esse é o forte, uma aplicação bem forte desses materiais. Geralmente esse sistema magnético, eles partem de aí. Qualquer artigo que você vê de algum material que seja, do ponto de vista magnético, bem conhecido, é a primeira aplicação que se fala, né? Dispositivo de armazenamento de dados. Exatamente. Tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler. Esses materiais absorvedores eletromagnéticos geram calor. Essa geração obedece a algum critério? Depende do material ou de seu grupo de simetria? Não, é assim. Ele absorve a radiação, ele se vai esquentar e é o conhecido clássico da física 2, né? É Joule Thomson, Joule Thomson, né? É isso que a gente conhece. O material se vai esquentar, vai depender, sim, vai depender da intensidade da radiação, vai depender do tipo do material. Por exemplo, no caso da hexaferrita, por que ela é tão importante? Porque se eu coloco, ou seja, vou ter centros absorvedores magnéticos e vou ter centros absorvedores elétricos, tá? E então isso vai absorver de maneira mais eficiente essa radiação eletromagnética, né? A ideia é essa, ela absorve e se transforma em calor. Mas imaginem um drone que eu quero que passe desapercebido por uma determinada região. Quando com um radar eu envio radiação para ele, como é metálico normalmente, que faz? Uma reflexão, volta ao radar, e esse radar então detecta. Por aí está passando um avião, tá? Mas se quando eu envio a radiação, esse material que cobre todo esse avião é absorvido essa radiação, o radar nunca vai ter resposta de reflexão. E por isso vai passar e não vai acontecer nada com esse avião, esse drone, né? E então isso é atualmente uma arma bem eficaz que já Estados Unidos usa e algum outro país estão usando para seus aviões de combate, mas mais que isso se usa em drone, né? Em drone, para que ele não seja detectável com os radares convencionais. Alguém mais? Pergunta? O senhor, na sua apresentação, a gente sabe muito bem como é a importância da estrutura cristalina e da organização que tem atômica mesmo dentro do material. Na sua época de trabalho até hoje, seu trabalho, o senhor já teve alguma dificuldade assim em relação à estrutura cristalina? E a segunda era, qual a estrutura cristalina o senhor evita ter dentro do seu material para que não atrapalhe as propriedades que ele tenha? Bom, na verdade, quando você está em um laboratório de preparação de amostra, você vai tentar sempre obter o composto monofásico, ou seja, com a única fase que você está precisando. Qualquer outra fase que apareça dentro do composto é indesejável. E aí, então você vai começar a falar dela como fase secundária, né? E vai fazer tudo o possível porque essa fase secundária não apareça dentro de sua amostra. Mas se aparece, você tem que caracterizar. E aí, então, temos a arma forte do refinamento de Hitler, que com esse método, a gente pode dizer, eu tenho essa fase secundária, essa fase pertence a tal estrutura cristalina, e essa fase está em tal concentração, entendeu? Mas o que eu vou fazer no laboratório é tentar de não ter essas fases secundárias dentro de meu composto, né? Aí você fez outra pergunta, dificuldade com a estrutura cristalina.
algo disso. Isso. Mas não entendi bem. Ou seja, Tipo para poder... assim, tem alguma estrutura cristalina, por exemplo, que o senhor comumente acaba encontrando e como é que ela atrapalha os seus resultados, por exemplo, suas propriedades? Aí tá. Depois que já você tem essa fase secundária, que vai atrapalhar de alguma ou outra forma seu resultado, você tem que caracterizar ela, estudar, mais bem estudar, buscar na literatura se essa fase, por exemplo, é ferromagnética, se essa fase é condutora, porque isso, a partir de aí, você vai poder saber que problema pode ter sua amostra, hein? Em sua caracterização. Olha, do ponto de vista estrutural, você não pode dizer esta fase me vai atrapalhar com a propriedade magnética. Você o mais que vai dizer do ponto de vista estrutural, está modificando este sítio, está modificando a estrutura que mudou, até mudou a estrutura cristalina, entendeu? E então, com isso, você tem que ir além, tem que ir mais para frente a buscar, então, o que está acontecendo com as propriedades de seu material. E pela comparação de lo que tem na literatura, você sempre vai poder chegar a um resultado aí bom, né? A poder falar. A la melhor não do ponto de vista da mostra seja bom, mas sim do ponto de vista de seu resultado, de como está influenciando as propriedades de sua fase principal. Roxon, um material muito fácil que forma fase secundária foi exatamente o material que o professor falou, hexaferrita de bario. Inclusive, cuando se prepara por esos métodos de reacción de estado sólido y por otros métodos, por un problema de que usted tiene una estructura que es compleja, ¿sabe? Lo mismo que usted tiene una estequiometría muy perfecta, siempre tem pérdida de algo de un material no medio que genera formación de fase secundaria. Si tem defectos de vacancia de oxígeno porque no fue en una atmósfera controlada, tem reducción de ferro y a veces el enlace de un ferro más fácil con oxígeno a él enlazar la estructura toda. Entonces, es un material que, si você procura siempre, a mayoría de los trabajos encuentran fases secundarias no material. De ahí importância do método de síntese, da estequiometría, da temperatura, de todo ese parámetro. Ahí, continuando, Hodgson, con la idea del profesor Ramón, siempre aparece esa fase, o sea, la fase principal es hexaferrita, mas aí quase sempre aparece uma fase que é chamada de hematita. E essa fase de hematita é antiferromagnética. Então, quando eu vou caracterizar o magnetismo da amostra, essa hematita não vai afetar a propriedade magnética, porque ela tem magnetização zero, entendeu? Ela vai ter sua magnetização zero e não vai afetar a magnetização da hexaferrita. Mas quando eu vou analisar as propriedades elétricas, esse material também é isolante, também vai ter condutividade, vai ter perda, como acabou de falar o professor Ramon, e tudo isso, evidentemente, vai ter alguma influência. Isso. Certo, professor. Muito obrigado, viu? Parabéns pela apresentação. Mireli, você levantou a mão? Levantei sim. Boa tarde, professor. Boa tarde. A minha pergunta é, eu vi que o senhor tinha feito a síntese por diversos métodos. No caso, até o que o senhor viu, né, sintetizou até agora, a maneira de caracterizar, sintetizar o material está influenciando nas suas propriedades magnéticas, pelo que o senhor fez até agora, né, com a precipitação, método sol-gel? Sim, sim. A resposta é sim. ¿Por quê? Porque está variando o tamanho de partícula, entendeu? E a esse tamanho de partícula ser menor, isso incide diretamente, está relacionado diretamente com o campo coercitivo. E por isso, eu vou ter variação da propriedade magnética.
E se além disso você pega e bota um dopante dentro da estrutura, dependendo da característica e o ambiente daquele dopante, também vai te modificar a tua propriedade, seja magnética, elétrica ou qualquer outra propriedade. Exatamente. Obrigada, professor. Alguém mais? Professor, só uma curiosidade. Eu ia colocar no chat, mas não sei o que aconteceu, que estou com um problema aqui, eu não estou conseguindo inserir mensagem. Eu já ia colocar parabéns, obrigada pela palestra já. Mas a pergunta quando o senhor estava mencionando as técnicas de caracterização, você mencionou a espectroscopia Mossbauer. Isso. E, assim, o pouco que eu me lembro da região do espectro, eu acho que a gente já trabalha com uma radiação que consegue interagir já com o núcleo do átomo, né? Isso. Mas, assim, se o senhor pudesse comentar que detalhes mais ela consegue revelar em comparação às outras, né? Que você falou que ela seria uma das mais eficientes, assim, para caracterizar. Por exemplo, se eu quero determinar a estrutura magnética dessa ferrita, usando, por exemplo, difração de raio-x, eu não posso caracterizar essa estrutura magnética. Por quê? Porque o fóton não tem spin. E então, apesar que o ferro aporta seu spin em uma determinada direção, eu não vou ter essa interação dos momentos magnéticos. Então, eu não consigo chegar à estrutura magnética que é tão importante no caso dos materiais magnéticos. Se eu, por exemplo, faço a difração de nêutron, então aí sim vou poder conseguir fazer essa estrutura magnética. Tá? Mas quantas instalações aqui a gente pode usar com nêutron? Duas, três no mundo. Então, por isso a instalação de Mossbauer é tão importante para chegar a essa estrutura hiperfina que vai dizer precisamente como está ficando essa estrutura magnética. Mas qual é o problema da técnica Mossbauer? Que somente ela serve quando o material é magnético. Se o material não é magnético, então aí ela dá pouca informação. E isso é interação entre spin e magnetismo desses materiais. Ou seja, acelerar partículas de maneira tal que tinha essa interação com o núcleo atômico, que é mais ou menos o que faz a difração de nêutrons. Ele tem uma banda, é uma espectroscopia, tem banda, e cada um dos sítios do ferro vai ter aí sua identidade. E então, como mesmo eu falei com o Raman, se o que está variando é o sítio 12K, eu vou ter aí, bom, na verdade, eu vou ter uma estrutura hiperfina e aí vou ter que fazer algo mais do ponto de vista físico. Mas essa é uma técnica muito, muito importante para os materiais magnéticos. É Mossbauer. Certo. Obrigada, professor. Tennyson tem outra pergunta. Esto se simula por computação com modelos quânticos a serem confrontados com a parte experimental? Isso. Tudo o que eu estou falando, a gente trabalha também com modelos quânticos. Agora eu tenho um aluno de pós-graduação, de mestrado, que ele está trabalhando não exatamente com simulação quântica, mas ele está trabalhando com o modelo de Heisenberg para tentar encontrar a estrutura magnética a partir dos resultados experimentais que a gente tem. Aí eu não posso esquecer simulação quântica, qualquer via computacional. Se eu não comprovar isso com os resultados experimentais, então tanto faz. Tá? Isso é muito importante. Aí, alguém mais? WKB, que coisa tentou falar aí?
O Tennyson escreveu aí. WKB aproximado, né? Que coisa é o WKB, Tennyson? É aquele modelo de Bloch, né, aproximado, né, para comportamento de atômica molecular, né? De Bloch. Mas é um modelo muito específico. Assim, por exemplo, existe um modelo por la dinâmica molecular de FT, também dá para ter algumas informações, né? Desde el punto de vista... Sí. La gente está trabajando con el Siesta. Es un software que también, como el Quantum Express, como cualquier otro de simulación cuántica, permite hacer eso. Es un amigo, un profesor muy amigo de Ramón, Joaquín, que está trabajando en la parte de simulación cuántica con esas fejitas. Él está usando Siesta. Es un software español que da muchos resultados y vamos a llegar a toda esa parte magnética y demás. Ahí, evidentemente, eso es mecánica cuántica, siempre en la frente, y física do estado sólido. No tengo como fugir de eso. No, existen otros modelos, ya no exactamente para mas ya para estructuras más ordenadas, como aquellos modelos micromagnéticos que você puede simular a partir de experimentos, puede simular también aparte curvas experimentales, comportamientos magnéticos. O sea, desde el punto de vista computacional existen varias herramientas. Trabalhá-la é o que a veces se torna mais complicado, chato. Obrigado, professor. Tem alguma outra pergunta? Bom, então, o debate até que começou, terminou bom, né? O menino sempre precisa de um incentivo. Bom, eu só queria mais uma vez agradecer ao professor Fidel por aceitar nosso convite, pedir desculpa aí por o tempo já ocupado dele de sua férias, e peço a todos os presentes que abram... Mirel? Sim? Desculpa, outra pergunta, professor. Eu ia perguntar sobre o modelo magnético que o senhor aplicou nessa estrutura específica. Ele pode ser aplicado em outra estrutura? Pode. Na estrutura que trabalha o professor Ramon, pode. E eu estou seguro que vamos usar também aí. Obrigada. Essa é a parte boa desse modelo, que você tem um espectro amplo e a gente vai trabalhar muito nisso. Muito obrigada, professor. Então, agradeço ao professor Fidel de novo e peço a todos os presentes abrir o microfone, por favor, para a gente bater uma palma ao professor Fidel. Obrigado. Muito bom, professor. Então, esperemos outro